tinha decidido que eu ia falar sobre João capítulo 13, mas eu mudei, eu creio que foi o Espírito que fez isso, né? Eu quero falar dos 7 eu sou que Jesus fala no Evangelho de João, ok? O livro de João é fantástico, né, irmãos? Ele é, talvez, nós falamos na última semana, o mais subversivo de todos, é o mais confrontativo de todos, né? Que constantemente, cada capítulo nós somos confrontados, em cada história que nós lemos, o Evangelho nos confronta, né, com a verdade da graça de Deus. E aí, os 7 eu sou, eu quero iniciar porque são 7, e eu me conheço um pouco, às vezes eu gosto de falar um pouquinho mais de um ou de outro, mas nós vamos terminar no horário, fique tranquilo, não fique ansioso, amém, irmãos? O 7 eu sou de Jesus de maneira clara, ok? São 7 vezes que Jesus diz eu sou, né? Então nós vamos falar, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Mas tem muitas outras vezes que Jesus também se declara alguma coisa, mas está, né, numa linguagem um pouquinho mais subjetiva. Mas 7 vezes é de maneira objetiva onde ele se declara. E se você que leu, né, todos os evangelhos, não só essa vez, mas outras vezes, você já percebeu que o que gerou o principal motivo da perseguição em relação a Jesus é por conta da sua convicção de quem ele era. Então muitos dizem, os romanos sim crucificaram Jesus, mas na verdade, se a gente for ver, os religiosos que são os principais responsáveis, e tudo isso está dentro do plano de Deus, do propósito de Deus, mas o que realmente, né, ou seja, o estopim, o final, a hora que eles disseram, cara, vamos prender esse cara, é quando ele diz, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. E isso é realmente subversivo para a religião, então confronta demais a religião, porque para eles não combinava. Como assim um homem dizer que é filho de Deus? Como se uma pessoa, alguém que nasceu de uma mulher, então nasceu de pecado. Lembra que eles diziam, mas tu também é pecador igual a nós, como tu vai dizer que é filho de Deus? Obviamente a matriz de pensamento deles era totalmente judaica, da religião judaica. Então vamos lá, é compreensível que eles pensassem dessa maneira, mas pelo outro lado, tinha a perspectiva profética. O Antigo Testamento todo, a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, os escritos vão sempre apontar para Jesus, vão sempre falar para aquele que viria da mulher, o descendente da mulher, ele virá e pisar na cabeça da serpente. Então tem outro aspecto que eles não identificaram, eles não reconheceram. Nós falamos semana passada aqui, João capítulo 1, dizendo que, o que? Jesus veio para os seus, e quem é os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Eles não reconheceram que Jesus, ele era o Salvador. E agora nós vamos aqui avaliar esse 7 eu sou de Jesus, vai falar dessa soberania total. Eu sei que eu e você estamos num processo de transformação constante, dependente do período que você é cristão, dependente das experiências, das revelações que você já teve, nós estamos passando por um processo de transformação de mentalidade, com o objetivo de termos a revelação cada vez mais clara de quem é Cristo. Mas eu e você, então, por conta desse processo, eu e você sempre, ou na maioria das vezes, nos pegamos muito preocupados. E tem um texto que me chama muita atenção, eu creio que chama você também, é o texto que está lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus disse para nós não ficarmos ansiosos e preocupados. Não fica ansioso e preocupado com o quê? Com aquilo que você precisa comer, aquilo que você precisa beber, e nem o que você precisa vestir. Por quê? Porque o Pai vosso, Ele se preocupa com você. Então isso, irmãos, é poderoso, sim ou não? Mas quando você está lá diante do boleto atrasado, quando você está diante da despensa vazia, quando você está diante da enfermidade, é confrontativo, né? E aí vem o momento, como Elcio falou, é o momento de crer agora. Então eu saber quem Jesus é, ok, muito bom, é o primeiro passo. Mas agora o próximo passo é eu ter a revelação, de fato, de quem eu sei que Ele é. E aí nós estamos falando sim de uma experiência. A revelação, ela sempre está ligada com a experiência. Revelação não está ligada com conhecimento.
Revelação não está ligado com o entendimento. Não, eu entendi, eu sei que Jesus é o Filho de Deus. Não, é uma experiência. E essa experiência é chamada de revelação. É quando você tem uma revelação. E eu quero aqui compartilhar com você, nesses 7 eu sou de Jesus, a revelação do próprio Cristo. Ele mesmo se revela, porque Ele é suficiente. Esse é o primeiro ponto. Eu quero ler com você lá em João, capítulo 6, o primeiro eu sou de Jesus, é quando Ele declara, eu sou o pão da vida. E aí eu quero ler aqui brevemente, alguns versículos antes, e explicar um pouquinho no contexto, para nós entendermos porque que Jesus está falando desse jeito. Então lá em João 6, versículo 32, na atualizada, Almeida atualizada, diz assim, Jesus lhes disse, em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês, quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dê-nos sempre deste pão. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Olha só que interessante esse último versículo, Vocês creem embora estão me vendo. Ou seja, então nós podemos aqui parafrasear, ou seja, vocês sabem, mas não creem. Vocês estão vendo, estão tocando, conhecem, mas não creem. Ou seja, não torna isso uma experiência. E o contexto que Jesus está falando aqui é o João capítulo 6, que é fantástico, que é a experiência da multiplicação dos pães e peixes. E é algo que é subversivo, até aterrorizante, porque de 5 pães e 2 peixes, a palavra diz que uma multidão inteira come, irmãos. Uma multidão inteira come pão, e ainda come, e eles ficam satisfeitos. A palavra não diz que eles comem somente uma porção cada um. Eu gosto muito desse detalhe, que eu creio que está ligado com essa declaração de Jesus. A palavra diz que eles comeram segundo desejavam. E aí você sabe, não precisa ir muito longe, dentro daqueles que você conhece, você sabe, tem uns que um pedaço de pão satisfaz, mas tem outros que é 2, tem outros que é 3, 4, 5, tem outros que é 6, parece que está furado, como é que a avó dizia, está furado rapaz, come 6, que nem o coisa que ele depois da Connect comeu 10 pão em casa, isso que tinha lanche na Connect aquela vez, me lembro certinho. Mas olha só, então eles comeram segundo, ou seja, era a sua necessidade. E eu creio que Jesus está dizendo, quando Ele diz eu sou o pão da vida, Ele está dizendo para mim e para você, cremos, experimentarmos, que somente em Jesus nós somos satisfeitos. Somente em Jesus. A satisfação, vamos lá, que nós procuramos em qualquer outro lugar, ela só está em Jesus. Talvez você procure a sua satisfação no seu cônjuge, você procura a sua satisfação no seu trabalho, você procura satisfação nos seus filhos, você procura satisfação no pastor, na igreja, você procura satisfação na política, você procura satisfação nesse mundo. Eu quero dizer para você, a única pessoa que pode satisfazer você plenamente é Jesus Cristo, porque Ele disse, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais, Ele está dizendo, vai ter fome, jamais vai ter sede. Então isso aqui é tão essencial, fundamental e tão simples, irmãos, mas é tão subversivo. Porque sabe o que impede muitas pessoas de experimentarmos mais de Deus? É algo chamado expectativa. Então elas colocam a expectativa sobre alguém, sobre uma pessoa. Então colocam a expectativa sobre o marido. Nossa, o meu marido é o melhor marido do mundo. E aleluia, glória a Deus, seu marido deve ser um ótimo marido. A minha esposa, nossa, ela é, nossa, e deve ser mesmo, mas não coloque esse peso sobre ela. Não coloque esse peso sobre essa pessoa. Nossa, o meu pastor é o melhor. Nossa, pastor, tu é. Não, você vai decepcionar. E aí depois você vai usar a sua decepção, a sua frustração e decepção, e ela vai tocar no seu relacionamento com Deus. E aí você vai achar que o problema é o pastor, ou o problema é o pastor X, ou a igreja X, ou o problema é a pessoa X. Não. O problema é que você, ou melhor, desculpa, você não, aqueles que não vieram hoje, está colocando a expectativa sobre alguém errado.
aonde somente Jesus está garantindo: quem vem a mim jamais terá fome, jamais terá sede. Ou seja, somente eu posso suprir a necessidade da alma humana, só eu posso suprir a necessidade do espírito humano. E essa frustração impede você de avançar na sua vida, e todos nós caímos nessa, irmãos. Mesmo que você não queira: não, pastor, eu creio só em Cristo. Não, se você olhar, talvez você colhe frustrações, mas essas frustrações são expectativas erradas. Eu quero dizer para você, irmãos, vamos olhar para Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas isso também, obviamente, não é liberdade para o marido ser, tirando, para a esposa ser de qualquer jeito, ou seja, o pastor ou a igreja ser de qualquer jeito. Isso aí não é liberdade para liberar comportamento errado, não é isso. Mas por melhor que seja a pessoa, ela não vai suprir com a sua necessidade. Ela pode suprir a sua expectativa por um tempo, mas em algum momento ela vai decepcionar você. E aqui o que acontece? Aqui o contexto todo, Jesus está falando para os judeus. E é interessante que ele diz para os judeus, ele diz assim: gente, olha só, Moisés ele deu o maná, um pão que caiu do céu. Porque o maná que cai no deserto lá para os judeus, você conhece a história, ele é um tipo daquilo que acontece com Cristo, o pão vivo que desce do céu. Só que Jesus diz: o pão que Moisés deu, que Deus deu através de Moisés, ele leva à morte. Ele leva à morte, mas o pão que dá vida sou eu, sou Cristo, eu sou o Filho, é em mim, é por conta de mim que vai viver, é por conta de mim que vai existir, e é por conta de mim que vai se mover. Então aquele pão lá, ou seja, aquela experiência passada lá, ela foi transitória, mas agora tem uma experiência plena, agora tem o Cristo, agora tem a graça de Deus, e é nele que nós devemos nos satisfazer. O maná era passageiro, mas o Cristo traz a vida eterna. O maná era comida para o deserto, era só para aquele tempo, era só para aquele tempo. Mas Jesus não é só por um tempo, Jesus nos traz, nos garante a satisfação eterna nele. E aí Jesus também alfineta aqui aquilo que nos todos os evangelhos nós vemos, essa questão de Moisés, da importância de Moisés para os judeus. Moisés foi um homem de Deus, foi usado demais por Deus, só que eles colocaram Moisés numa posição acima de Cristo. Eles colocaram então a lei que Deus dá para Moisés acima da graça e da verdade que vieram por Jesus. Então preste atenção, Moisés não vai satisfazer você, e Moisés representa a lei. Se você quer ver uma pessoa insatisfeita, você vai ver que essa pessoa, ela vive com base na lei. A pessoa que vive com base na lei, ela nunca está satisfeita com nada, ela sempre está acima de alguma coisa, ela sempre está avaliando alguma coisa, ela sempre tem alguma coisa para questionar, ela nunca está satisfeita. Sabe aquela dona de casa que não tem nenhuma aqui? Deixa eu tomar uma água aqui para pensar que eu vou falar, não estou brincando. Ela faz o serviço todo da casa, ninguém diz nada. Mas o dia que atrasa 5 minutos o almoço, já vi uns cutucando aí por lá. Meu Deus, o que eu faço certo ninguém fala, mas uma coisa que eu faço de errado ou que não dá, todo mundo reclama. Todo mundo fala, mas o que eu faço certo ninguém fala. Por quê? Porque ela está tentando satisfazer as pessoas, e essas pessoas também são insatisfeitas. Irmãos, olha só, Cristo, a graça de Deus, eu tenho que considerar porque é só o primeiro, mas eu vou falar pelo tempo, se deve falar 2, só vou falar 2, mas eu queria falar o 7, mas tá bom. Irmãos, a graça de Deus, ela nos coloca numa posição de descanso, que você está satisfeito, não é com as pessoas, é com Cristo. Então se tem comida, você está satisfeito, por quê? Pela condição, não, é com Cristo. Se tem a comida que você quer, se tem a comida que você quer, você está satisfeito. Se não tem a comida que você quer, você está satisfeito também. Por quê? Porque não depende da situação, depende de Cristo. Se você tem a roupa que você quer, você está satisfeito. Se você não tem a roupa que você quer, você está satisfeito também. Se você tem dinheiro para pagar conta, você está satisfeito. Se você não tem dinheiro, você também está satisfeito, porque a sua satisfação não depende das circunstâncias, amém? Ela depende de Cristo. Se a sua esposa faz aquele bolinho maravilhoso que você gosta, especial, aleluia, você está satisfeito. Mas se não deu para fazer, ou ela não fez, ou fez outro que você não gosta, ela não vai fazer isso, mas se ela fosse fazer.
Você está satisfeito também, por quê? Porque a sua satisfação não está nela, a sua satisfação está em Cristo. E aí eu e você agora entendemos o que é viver na graça, irmãos. Viver na graça não é agora simplesmente aceitar qualquer coisa, mas é estar satisfeito em Cristo. Eu estou satisfeito nele. E a pergunta é: por que nós nos abalamos tanto por conta das circunstâncias? Por que será que as circunstâncias nos abalam tanto? Eu creio que é uma oportunidade para nós desfrutarmos de Cristo, nós estarmos satisfeitos em Cristo. Isso não vai fazer você independente de ninguém, não, pelo contrário, você vai estar satisfeito em Cristo a ponto de amar e de receber de todas as pessoas que Ele colocar na sua vida. Mas ou seja, agora nós vivemos pela graça, irmãos. É isso que Jesus está dizendo para eles: gente, é o seguinte, a lei passou, agora é a graça. Agora aquele que vem até mim jamais vai ter, jamais vai ficar com fome, jamais vai ficar com sede. O que isso aponta? Para as necessidades. Então todas as necessidades que você tiver, eu quero dizer que a provisão, a satisfação delas estão em Cristo. Quando você não se satisfaz em Cristo, você busca a satisfação nas pessoas, e aí o que acontece? A frustração. Você busca a satisfação em você, mas a satisfação também não deve estar em você, a satisfação deve estar em Cristo. Nós estamos satisfeitos nele, porque Deus se satisfez do sacrifício de Cristo, nós estamos satisfeitos nele. Pastor, então tem que deixar as coisas acontecer, tem que deixa a vida me levar, então assim que funciona? Não, já falei para você a diferença de satisfação e de contentamento. Você deve estar satisfeito em Cristo, mas você não deve estar contente, talvez, com o seu casamento que está em crise, ok? Você não deve ficar aqui, você deve buscar agora resolver isso, mas a base é que eu estou satisfeito nele, eu estou satisfeito em Cristo. Ele é o pão da vida, amém? Jesus é suficiente para todas as coisas. É tão simples isso, né? Mas quando você tem a revelação disso, a sua vida é transformada. Você busca em diversos lugares, em diversas coisas, pessoas, circunstâncias, situações. Não, Jesus, Ele é suficiente e somente Ele nos satisfaz. Diz amém? Segundo, João capítulo 8, versículo 12, Jesus declara: eu sou a luz do mundo. Mas eu quero ler o capítulo 8 do início, bota no versículo 1, para nós entender o contexto. Só nele nós somos satisfeitos. O segundo está em João capítulo 8, eu vou ler o início para nós de novo entendermos o porquê ele fala isso. Então João capítulo 8 versículo 1 diz: Jesus no entanto foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus assentava e os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas, e o Senhor o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando, para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vá e não peques mais. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então os fariseus lhe disseram: você dá testemunho de si mesmo, o testemunho que você dá não é verdadeiro. Jesus respondeu: ainda que eu dê o testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde venho, nem para onde vou. Vocês julgam segundo a carne, eu não julgo ninguém, e se eu julgo, o meu juízo
é verdadeiro, porque não sou eu que julgo, mas o Pai que me enviou. Também na lei de vocês está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeira. Eu dou de mim mesmo, eu dou testemunho de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Aleluia, irmãos. Então, quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, e por isso que eu li os versículos aqui, nós entendemos. Quando ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, essa palavra luz, ela está ligada a testemunho, está ligada à verdade, está ligada à revelação, ok? Então Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro testemunho, eu sou de fato a verdade. Ou seja, não é simplesmente uma luz, né, que brilha, ok, podemos aplicar assim, mas na verdade aqui Jesus está dizendo que Ele é o verdadeiro testemunho, Ele é então a verdadeira verdade. Então, por quê? Porque a maneira de julgar dos judeus é uma, a maneira de Jesus julgar é outra. E aqui nós vemos porque Jesus fala isso diante da circunstância que acontece com a mulher adúltera. Nós lemos a história, você já ouviu ela inúmeras vezes. Ela é pega no ato de adultério, é colocada diante de Jesus, e a pergunta é, Jesus, e agora, o que tu vai fazer? Porque a lei de Moisés, ela diz para apedrejar. Ou seja, o testemunho que existia era a lei de Moisés, era a lei, Moisés era o testemunho. Então, o testemunho está dizendo, a verdade até então, está dizendo que tem que apedrejar. E é interessante aquele fato, né? Jesus, a palavra diz que Jesus se inclina e começa a escrever na areia. E isso é muito significativo, irmãos, eu creio que é muito significativo. Por quê? Não é porque Jesus não sabia o que dizer, não é nem nós, né? Quando faz uma pergunta a gente fica disfarçando, esfrega aqui, mexe na cabeça, não. É porque o testemunho, ou melhor, o que guiava e direcionava as pessoas era a lei de Moisés, amém? Só que lá no Antigo Testamento, em Êxodo, diz como foi dada a lei, você lembra? Moisés sobe o Monte Horebe, e ele pega uma tábua de pedra, e o que acontece? Deus escreve nas tábuas de pedra a lei. Só que agora ela está diante de Jesus. Jesus, ele está fazendo o quê? Jesus, ele está escrevendo as leis da graça. Então ele está no chão escrevendo aqui a lei da graça. Ele está escrevendo, e quando ele levanta e diz, gente, ok, vamos mudar a história agora. A lei diz para matar, a lei diz para apedrejar, mas o seguinte, quem nunca pecou? Essa é a lei da graça, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E aí eles começam a largar a pedra e eles vão embora, eles abandonam. Então Jesus está dizendo, gente, olha o seguinte, a maneira agora de julgar, a maneira de julgar é a partir da graça, não é mais a partir da lei. A lei de Moisés não é mais para julgamento, agora existe a graça. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Então Jesus é a base para avaliar qualquer situação. Deixa eu aplicar isso para você. Vamos supor que alguém, enfim, fez algo contra você, alguém falou de você, alguma coisa assim, ok? Tá bom. A lei de Moisés diz que essa pessoa ela tem que ser punida duramente. Mas agora nós não estamos mais na lei de Moisés, nós estamos na graça. E a graça diz o quê? A graça diz assim, perdoa essa pessoa da mesma maneira que eu perdoei você. Na lei era o que? Olho por olho e dente por dente. Fez algo contra mim, eu vou fazer contra você, eu vou pagar, assim que ela lei. Mas a graça é diferente. A graça, se alguém pedir para você andar 1 milha, anda 2 milhas com ele. A graça, se alguém pedir para você a capa, dá a túnica, dá tudo para a pessoa. Essa é a graça de Deus, irmãos. Então por isso que Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Então agora, a partir de mim que se avalia, a partir de mim que se julga a situação, a partir de mim. Então o filtro agora não é a justiça humana, o filtro agora é a justiça de Deus que está em Cristo Jesus. E é isso que é subversivo.
Então Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo. Então, ou seja, eu sou esse testemunho do mundo. Então nós temos que olhar para Cristo. A maneira que eu vou tratar as pessoas é a partir de Cristo. A maneira que eu vou avaliar as pessoas é a partir de Cristo. E Paulo diz isso, né? 2 Coríntios ele diz, a ninguém conheceis segundo a carne, mas segundo Cristo, a ótica de Cristo. Terceiro, João capítulo 10, versículo 7. Jesus diz, então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aleluia, irmãos. Aleluia, que poderoso isso. Então, por que Jesus disse que Ele é a porta das ovelhas? Porque em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, as cidades antigamente, elas não são como as nossas, né? As cidades elas eram fechadas, eram muradas. E a cidade de Jerusalém, ela era murada e ela tinha 12 portas. E uma das principais portas era a porta das ovelhas. A principal porta era a porta das ovelhas. E a porta das ovelhas, ela conduzia ao templo. Ela era a principal porta que conduzia ao templo e ao altar de sacrifício. Então, por exemplo, toda pessoa que quisesse sacrificar um animal por conta do pecado, ela tinha que entrar com o animal pela porta das ovelhas. Na Páscoa, né? Nós estamos chegando à Páscoa, levava o cordeiro para sacrificar, tinha que entrar pela porta das ovelhas. Qualquer pessoa queria pedir perdão por pecado, queria reconciliar com Deus, tinha que ir pela porta das ovelhas. Eu vou levar um novilho, vou levar um cordeiro, vou levar uma pomba-rola, sempre pela porta das ovelhas. Só que Jesus está dizendo, gente, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas não é a de Jerusalém, não é a que leva ao templo, é porque eu sou a porta das ovelhas. O que ele está dizendo? Eu sou o sacrifício perfeito. Eu sou aquele que reconcilia você com Deus. Você não precisa mais entrar por essa porta das ovelhas ali de Jerusalém. É só você entrar por essa porta. Eu sou a porta das ovelhas. É eu que conduzo você ao perdão. Eu que conduzo você à reconciliação. É eu que aproximo você de Deus novamente. Eu sou o próprio sacrifício perfeito. Então não precisa mais levar o sacrifício pela porta. É só vir até a porta. É só passar pela porta. Ele diz, vai entrar por ele, vai sair dele, vai achar pastagem. Por quê? Porque é uma nova vida. Eu recebo perdão, eu recebo graça, eu recebo favor a partir de Cristo, irmãos. Então não há possibilidade de eu relacionar com Deus se eu não ir pela porta das ovelhas, que é Cristo. Não há. Pastor, mas eu acho que eu tenho que obedecer, eu tenho que ser uma pessoa obediente. Não, irmãos, é por conta de Cristo. É por conta da porta das ovelhas. Nós temos que entrar pela porta das ovelhas, o único e suficiente sacrifício. E Ele nos oferece perdão. Eu quero ler com você outro texto aqui em João, capítulo 5, projeta aí para nós. Vou ler aqui, capítulo 5, João 5, versículo 1, olha só o que acontece lá, na porta das ovelhas. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia, de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande.
Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Amém, irmãos? Então ele estava no lugar certo, na porta das ovelhas. Só que na porta das ovelhas tinha um tanque, e esse tanque é chamado Betesda. Betesda quer dizer misericórdia. Irmãos, nós encontramos o Cristo, no Cristo, na porta das ovelhas, nós encontramos a misericórdia de Deus. Nós encontramos na porta das ovelhas, a cura para as nossas enfermidades, a cura para as nossas necessidades. Eu preciso ir na porta das ovelhas e eu preciso crer na misericórdia de Deus, preciso crer no sacrifício, no perdão que foi liberado, que eu recebo vida. Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E quem é o ladrão? É Satanás, nós falamos, né? Mas no original essa palavra ladrão está falando dos falsos mestres. Ele está dizendo: os falsos mestres vêm para matar, roubar e destruir. E o que os falsos mestres ensinam? Eles ensinam que você tem que sacrificar. Eles ensinam que você tem que conquistar a bênção de Deus. Eles ensinam que é o que você faz, é a sua obediência, é a sua performance. Eles ensinam isso. Só que Jesus diz que eles vêm somente para matar, roubar e destruir. Mas aquele que é o portão das ovelhas, aquele que é a porta das ovelhas, ele diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou a porta das ovelhas. Oh, irmãos, é por isso que nós precisamos de ouvir o evangelho todos os dias, a graça. Porque a tendência é nós irmos para a lei, a tendência é nós irmos para aquilo que a gente tem que fazer, a tendência é nós olharmos para nós mesmos, é nós olharmos para as pessoas. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que Ele é a porta das ovelhas. Entre pela porta das ovelhas e receba graça, receba misericórdia, receba vida abundante. Quarto, João capítulo 10, aleluia, versículo 11. Quarto, eu sou. Jesus diz: eu sou o bom pastor. O pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque a mercenária não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, aleluia, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não deste aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Oh, irmãos, isso aqui é fantástico. Eu sou um bom pastor. Então, o que é a função de um pastor básica, né, principal de um pastor de ovelhas? É ele trazer proteção e provisão. O pastor, ele traz a proteção. Então Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor, eu dou a vida, ou melhor, né, como se fosse já depois da cruz, eu dei a vida pelas minhas ovelhas, eu dou a vida por elas. E é Ele que traz a nossa provisão. Só que aqui, irmãos, o que é poderoso aqui? É essa experiência de revelação que Ele é o bom pastor. Eu e você precisamos de aprender, né, a sermos, ou melhor, não sermos, a vivermos como filhos de Deus. Aqueles que creram se tornaram filhos, amém? Você crê, você tornou filho. Mas agora nós temos que aprender a ser filho. É por isso que nós estamos ouvindo a graça. Então, Jesus, Ele é o bom pastor, e Ele quer proteger você, Ele quer guardar você. Mas agora eu e você precisamos fazer o quê? Precisamos permitir que isso aconteça. Jesus é a nossa provisão, amém? Ele quer trazer provisão para você. Mas agora qual que é a nossa parte? É permitir que isso aconteça, ok? Então muitas pessoas, por conta de não ter essa experiência em Cristo Jesus, essa revelação da graça de Deus, não permitem que Jesus as proteja. E de novo, irmãos, isso aqui é uma questão de fé, isso aqui é uma questão de crer. Quem me guarda é Cristo.
A minha casa quem guarda é Ele, quem guarda a minha vida é Cristo, quem guarda o meu casamento é Cristo, quem guarda os meus negócios é Cristo, é Ele que guarda a minha vida, Ele que guarda a minha entrada, Ele que guarda a minha saída, é Ele que é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu socorro bem presente, é Ele que me guarda. Salmo 127, lembra? Se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Pastor, mas qual que é o problema agora? Então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, você vai fazer tudo, mas sem depender de você, depender de Cristo. Mas sabe o que eu vejo, irmãos? Que essa nossa dificuldade, e aí vamos trazer a palavra correta, incredulidade, descansar em Deus, ela nos traz uma tribulação tremenda. Traz uma tribulação tremenda, e aí a gente vai ver depois, sem necessidade nenhuma. Lembra da história que acontece lá no Egito com o povo de Deus, o povo de Israel? Deus dá a sentença ao seguinte: vou libertar esse povo. Deus usa Moisés, e as 10 pragas que acontecem no Egito. A última praga, lembra? É a praga do primogênito. E a orientação de Deus é o seguinte: pega o cordeiro, sacrifica ele, faz ele assado dentro de casa, pega o sangue dele e passa nos umbrais da porta. E toda casa que eu passar, o anjo da morte passar por cima, e tiver marcada com o sangue do cordeiro, o primogênito não vai morrer, não vai ter morte naquela casa. E aí todos os hebreus, eles fizeram isso, mataram o cordeiro, fizeram o churrasquinho dentro de casa, pegaram o sangue, passaram na porta. E aí à meia-noite vai passar o anjo da morte. Aí minha pergunta é: imagina se fosse você. Eu acho que eu já ia passar o sangue às 5 da manhã já, né? Bem cedo para garantir, vai que não dá tempo. Aí imagina só, a gente passa o sangue lá na porta, ok? E a gente, cara, eu acho que ficou um cantinho sem passar, vou passar de novo. Mais uma passada no sangue. Aí seca um pouquinho, não, mas eu acho que tem que dar umas 3, 4 mãos de sangue aqui, vou passar de novo. Aí fica o dia todo, não, acho que não deu, meu Deus, tem que entrar para dentro de casa, tem que fazer aqui o cordeiro assado que vai chegar, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, aí 11 horas, se você está dentro de casa com a sua família, esperando o anjo da morte passar, mas você está protegido, amém? Mas daqui a pouco vem uma voz lá dentro de você dizendo: será que ficou bem passado o sangue? Meu Deus, eu não sei agora se ficou bem passado. Aí o seu filho pergunta: pai, seu filho que é primogênito também, pergunta para você que é primogênito: pai, aí, deu certo? Não, filho, eu acho que deu. Não, deu sim. Aí a sua esposa que é primogênita pergunta: tu tem certeza que deu? Não, acho que deu. Não, eu vou passar mais um sangue. Meu Deus, não tem mais sangue na bacia agora, vou matar outro cordeiro, mas não dá mais tempo, o anjo da morte vai vir. Aí você fica atribulado, contando no relógio, olhando: meu Deus, 11h30, 20, meu Deus, e agora, Senhor, por favor, não mata nós, Senhor, não mata a nossa família, Senhor, nós fizemos, se não pegou sangue em tudo, mas a nossa intenção era em fazer, a nossa intenção era nisso, e aquela coisa toda, passa a meia-noite, o anjo da morte passa, mata todo mundo, não acontece nada na sua casa. Tá bom, pastor, nada aconteceu. Pois é, mas você ficou atribulado o tempo todo. Por quê? É porque você estava crendo mais no que você fez do que no poder do sangue que você passou lá. Oh, irmãos, Jesus nos chamou para desfrutarmos da sua proteção e da sua provisão. O tanto que você fica preocupado e atribulado, preste atenção em mim, não resolve os seus problemas. Deus quer inserir você numa experiência de descanso e de desfrute, que Ele está cuidando de você. O sangue de Jesus é suficiente, o sacrifício de Jesus é suficiente, Ele está cuidando de você. Olha o que Davi fala no Salmos 23, vamos ler juntos? Abra aí, ou projeta junto, Salmos capítulo 23. Salmo 23 não é para você ler só em dia de temporal. Só em dia de temporal, em dia de... Não, irmãos. Temporal pegando, relampejando. Salmo 23 aqui: Senhor é meu pastor, nada me faltará, dentro de casa, correndo lá no outro.
Ou o dia que a sua sogra anunciou que vai vir visitar você. Estou brincando. Salmo 23. O que diz? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uau! O Senhor é o meu pastor e nada. Você consegue crer assim, irmãos, que nada vai faltar para você? Você tem fé para declarar isso com a sua boca? Nada vai me faltar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar na minha vida. Nada vai faltar na minha mesa. Nada vai faltar na minha casa. Nada vai faltar na minha família, no meu casamento, no meu trabalho, nos meus negócios. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, porque é Ele quem cuida de mim. Oh, irmãos, versículo 2, olha o que ele diz: Ele me faz, olha só que interessante, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aí o 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Mas por quê? Porque tu estás comigo, Senhor. Tu é o pastor, então o teu bordão e o teu cajado, ele me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele finaliza dizendo: bondade, bondade, favor, graça, misericórdia, certamente, com certeza absoluta, não há possibilidade de não acontecer. A graça, o favor, a misericórdia, a bondade de Deus me seguirão. Eles vão me seguir, elas vão me seguir. A graça, o favor, a bondade de Deus vai me seguir todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Oh, irmão, olha a convicção dessa expressão. É por isso que Jesus está dizendo para você: eu sou o bom pastor. É para você descansar nele, é para você permitir que ele guie você, é para você crer que a graça e o favor de Deus vai perseguir você todos os dias da sua vida, irmãos. Então no dia, no momento do desafio, é isso aqui que você tem que fazer. Pegue a palavra de Deus e declare, lá na sua casa. Diante de uma circunstância desafiadora, pegue a palavra e declare: Senhor, o Senhor me disse, o Senhor é um bom pastor, eu creio, eu recebo, eu me aproprio, eu descanso em Ti, eu sou guardado pelo Senhor. Quinto, João capítulo 11, poderoso, poderoso demais. João capítulo 11, versículo 21, é a ocasião aqui da morte e ressurreição de Lázaro. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele pergunta: você crê nisso? Marta respondeu: sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Irmãos, o que é interessante aqui é que Jesus, a declaração dele, ele não declara que ele é um criador de evento de ressurreição. Eu sou aquele que cria evento de ressurreição. Não, ele está dizendo: eu sou a ressurreição. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E é interessante que depois dessa declaração, quando Lázaro de fato vai ressuscitar, ele tira a pedra para tirar a pedra, né? Os irmãos sabem que é a lei. E ele fala, a voz da ressurreição. Ele diz: Lázaro,
vem para fora. Então a ressurreição acontece por conta de uma declaração. A ressurreição acontece por conta de uma declaração, e Jesus deu essa declaração lá na cruz do Calvário. Quando ele está na cruz, a palavra diz que ele declara: tetelestai, está consumado, está pronto, a obra está consumada. E quando Jesus fala isso, irmãos, ele abre o caminho da ressurreição. Porque a morte, ou melhor, a ressurreição só pode acontecer por conta da morte, e a morte só pode acontecer por conta da encarnação. Foi o que nós falamos semana passada, o verbo se fez carne. Só que a ressurreição, ela é o ápice de tudo. A ressurreição é o ápice. Por quê? Porque todo judeu, ele vivia baseado nos sacrifícios. Então aquela coisa, se eu quero o favor de Deus, eu tenho que sacrificar alguma coisa para Deus. E havia um sacrifício, irmãos, que era determinante para os judeus. Era um dia chamado de dia do perdão, o dia de Yom Kippur. Dentro da religião judaica, esse é um dos principais. São 7 festas, essa talvez era a principal, o Yom Kippur, que era o dia do perdão. Então nesse dia, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, para aspergir sangue do sacrifício diante da arca da aliança, para favor de toda a nação. Esse sacrifício era por toda a nação. Só que antes de acontecer isso, o sumo sacerdote tinha que oferecer um sacrifício por ele mesmo, porque ele é pecador, então tinha que sacrificar um animal por ele mesmo, para ele poder entrar agora. Só que quando ele entra lá no Santo dos Santos, se ele não estiver purificado, ele não voltava mais. Por quê? Porque não pode entrar com pecado dentro do Santo dos Santos, não pode entrar na presença de Deus em pecado, seria fulminado. Então o que acontecia? Ele entrava lá no Santo dos Santos, e a tradição judaica diz, a Bíblia não fala essa história, mas a tradição fala, é interessante, diz que eles amarravam uma corda na cintura do sumo sacerdote. Por quê? Porque se ele entrasse lá dentro e ele morresse, eles puxavam ele para fora. Então eu imagino que era como se fosse final de Copa do Mundo. Bem que o futebol não está em alta, né? Vamos falar de outra coisa. Mas aquela expectativa, a nação toda, o arraial todo de Israel, na frente do tabernáculo, o sumo sacerdote está entrando lá, todo mundo esperando. Aí ele vai aspergir o sangue. Eu não vou contar para você todo o ritual por causa do tempo. Aspergindo o sangue, e eles ficavam esperando. Porque se ele não volta, quer dizer o quê? Que a nação toda não recebe perdão. Deus não aceitou o sacrifício daí. Mas se ele volta, quer dizer o quê? Que o sacrifício foi aceito, e eles têm 1 ano de perdão de Deus. Então eles ficam lá olhando, e eles veem o movimento, eles ficam naquela apreensão: meu Deus, será que ele vai voltar? Será que ele não vai voltar? E agora? E está aqui, todo mundo está louco para gritar gol, quer dizer, está louco para dizer perdoado, está louco para ficar aqui, está naquela coisa, e está ali, e é aquela apreensão, e daqui a pouco ele vem. Quando ele sai, irmãos, eu imagino que era uma explosão deles. Nós estamos debaixo do perdão de Deus, do favor de Deus. Por quê? Porque o sumo sacerdote voltou. Lá em Hebreus diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, e a prova que eu e você podemos chegar na presença de Deus, a prova que eu e você podemos falar com Deus, relacionar com Deus, entrar diante do trono da graça de Deus, é porque Jesus Cristo ressuscitou. Se Jesus Cristo ressuscitou, é porque o sacrifício foi aceito, Ele voltou, Ele ressuscitou, e se Ele ressuscitou, quer dizer que nós fomos aceitos por Deus. Lá em Romanos capítulo 4, 25 diz: Jesus Cristo, qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, nós somos aceitos por Deus por conta da ressurreição de Cristo. Então quando Cristo declara que está consumado, é o que?
A ressurreição vai acontecer. E quando a ressurreição acontece, quer dizer o quê? Quer dizer que nós somos aceitos por Deus. Por isso que Jesus diz: aquele que crê em mim, esse tem vida eterna. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ele vai viver. Por quê? Porque ele foi aceito por Deus. Ele agora tem uma nova vida. Que vida é essa? A vida da ressurreição. Não é a vida natural, bios, não. É a vida do Espírito. É a vida eterna. Você que creu em Cristo, você se tornou eterno. Você se tornou eterno. Você não vai viver eternidade depois que você morrer, não. Nós já estamos vivendo eternidade, porque está dizendo: aquele que crê em Cristo, mesmo que esteja morto, ele vai viver. Então você é eterno. Por quê? Por causa de Cristo, porque Ele ressuscitou. Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Finalizar esse ponto, Efésios 2, versículo 1 diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele fez o quê? Nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então há uma vida agora dentro de você, por conta de Jesus, a vida da ressurreição, a vida eterna, uma vida invencível, uma vida que não acaba, uma vida que é uma vida eterna com Deus, que não depende de você, dependeu de Cristo. A ressurreição é o sinal que a vida eterna está em você. Sexto, chegando no fim, João 14, versículo 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse. Isso aqui, irmãos, está relacionado com a presença de Deus. O tabernáculo, como que eu falei para você, ele era uma figura daquilo que é Cristo. O tabernáculo está ligado com a presença de Deus. Então o tabernáculo tinha 3 partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos, cada um deles com um objetivo, ok? O santo dos santos é onde estava a arca da aliança, que era a presença manifesta de Deus. E cada espaço desses, eles tinham uma entrada, uma porta, ok? Então tinha a porta do pátio, tinha a porta do lugar santo e a porta do santo dos santos. A porta do pátio, que na verdade era um portão, o nome desse portão era Caminho. O nome do portão, como é que chamava o portão? Caminho. Então era o caminho, entrava. A porta do lugar santo, que era o segundo lugar, o nome dessa porta era Verdade. E o nome da porta do lugar santo, do santo dos santos, era Vida. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a porta para o pátio. O que tem no pátio? O altar do sacrifício. Eu sou o caminho, é eu que coloco você aqui. Mas eu sou também a verdade, é eu que coloco você nos pães da presença, no lugar do incensário. Mas eu sou a vida, que coloco você na presença de Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem à presença do Pai se não for por mim. Então hoje você pode desfrutar da presença de Deus por causa do eu sou.
por causa de Jesus. Foi Ele que nos inseriu na presença. Hoje você pode estar na presença de Deus, irmãos, com o rosto desvendado. Você pode estar na presença de Deus sem medo. Você pode estar na presença de Deus com fé, com convicção, porque Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Diga amém. E para finalizar, o 7º eu sou. João capítulo 15, vamos ler. Aleluia. João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Aleluia, irmãos. O último eu sou de Jesus tem duas palavras-chave, que é o fruto e o permanecer, ok? Isso está ligado com a nossa vida cristã. Jesus está dizendo: permaneçam em mim. E aí ele faz essa analogia de uma videira. Nós somos os ramos dessa videira. Ele está dizendo: permanece vinculado comigo, permanece enxertado em mim, para que vocês possam frutificar, porque sem mim nada pode fazer. Só que quando ele diz permanecer em mim, obviamente isso aqui não é uma questão literal, isso aqui está falando de fé, de eu e você permanecer crendo na graça de Deus, permanecer crendo em Cristo. Eu sei que por vezes você pode ficar um pouco ansioso, no sentido de frutificação. E eu não estou falando frutificação financeira, não estou falando frutificação de coisas, não, mas frutificação, por exemplo, do fruto do Espírito em você, de maturidade espiritual, de você avançar. Então eu sou alguém muito nervoso, eu preciso de me acalmar, preciso ser alguém, eu não posso ser tão ansioso, não posso ser tão desse jeito, não posso ser aqui. Mas Jesus está dizendo aqui que só existe uma maneira disso acontecer: se você permanecer nele. Se você permanecer nele, ele vai gerar o fruto em você, porque ele está dizendo: sem mim nada pode fazer. Eu sei que você, ou melhor, você não, aqueles que não vieram hoje, eu finalizo aqui, eles acham que ser cristão é usar Cristo como uma ajuda para fazer alguma coisa. Pastor, eu estou em depressão, então Cristo pode me ajudar? Eu estou com crise de ansiedade, Cristo pode me ajudar? Sim, Ele pode te ajudar. Ele resolve a sua depressão e resolve a sua ansiedade. Só que por conta de eu achar que Jesus é uma ajuda, eu me coloco numa condição de fazer alguma coisa para ajudar Cristo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa irada, o que eu tenho que fazer para deixar de ser irado? Eu sou uma pessoa muito nervosa, o que eu tenho que fazer para deixar de ser nervoso? Eu sou uma pessoa assim, o que eu tenho que deixar de fazer? Irmãos, Jesus está dizendo: permanece nele, permanece crendo em Cristo. Você sabe disso, um fruto, ele não acontece do dia para a noite, não é? Não acontece, tem fruto que demora demais. Lembra daquela palmeira, como é que é? Nem tem por aqui, a tamareira aquela, né? 40 anos para começar a pensar em dar fruto. Então, aquiete-se no Senhor e descanse nele, mas permaneça crendo em Cristo. Ele vai gerar os frutos através de você. Ele vai conduzir você a um processo de transformação. Ele vai gerar fé em você. Ele vai gerar fé através de você. Ele vai levar você a frutificar para Ele. Ele vai levar você a frutificar para a glória dEle, para o reino dEle. Mas precisa ficar claro para mim e para você: nada nós podemos fazer sem Cristo. Nada, Jesus está dizendo: nada podeis fazer sem mim,
nada pode fazer sem mim. Então permanece crendo, permanece nele. A situação é desafiadora, permanece crendo em Cristo. A situação, pastor, é impossível, permanece crendo em Cristo, permanece nele. Não deixe que a sua fé desvie-se de Cristo, permanece crendo em Cristo, porque ele vai gerar o fruto vai acontecer, irmãos. Os nossos olhos precisam ser espirituais, não podem ser naturais. A nossa avaliação, como eu falei, ela não pode ser natural, ela tem que ser espiritual. Então não espere e não olhe, não atente também somente para os resultados naturais, somente para as questões naturais. Não, olhe pela ótica do Espírito, olhe pela ótica do Senhor. O Senhor está fazendo algo. Por que Ele está fazendo algo? Porque eu estou nele. Quando você está nele, a vida que está na videira, ela vai passar por você. Quando você está nele, a vida dele vai gerar em você algo. Vai gerar em você algo. E é isso que a palavra diz, que nós fomos enxertados nele. Deus nos colocou em Cristo Jesus. Nós estamos nele, nós somos um com ele. Não tente gerar fruto na força do braço. Não tente transformar a si próprio na força do braço. Não tente transformar o seu marido, a sua esposa, as pessoas na força do braço. Não tente fazer isso. Não tente transformar os seus filhos na força do braço, do chinelo, do chicote, da varinha. Corrija os seus filhos, obviamente, mas não ache que é você que vai fazer. Não tente agora gerar algo lá no seu trabalho, na sua empresa, na força do braço, não. Creia que você está em Cristo, e a vida que está em Cristo, ela agora está em você, e ela que vai produzir fruto através de você. Uma árvore produzindo fruto, você já viu ela fazendo esforço? Ela não faz esforço. O que ela faz? Nada. Ela só fica plantada. O Salmo 1 também é bacana, né? Bem-aventurado. Coloca aí o Salmo 1, vamos finalizar com ele. Pode ficar de pé, aleluia. Olha só o que diz o texto: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, aqueles que não creem, mas não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei, ou seja, na palavra do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita dia e noite. Olha o retrato desse bem-aventurado. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Eu quero declarar sobre você: você é uma árvore plantada junto ao ribeiro. Você é uma árvore plantada junto às correntes das águas. Você foi plantado em Cristo, você foi enxertado em Cristo, você está nele. A sua folha não murcha. No tempo certo você vai frutificar, no tempo exato os frutos vão aparecer, vão acontecer. Permaneça nele, permaneça crendo nele. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a luz do mundo, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a videira verdadeira, ele é a ressurreição e a vida, ele é tudo o que nós precisamos. Todas as coisas estão nele, nós descansamos nele. O Senhor é o nosso pastor, e nada vai nos faltar. É ele que nos gera convicção, é ele que nos gera fé, é ele que tem a provisão para nós, é ele, irmãos. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para gerar fé no seu coração. Ele está cuidando de você, ele está cuidando de todas as coisas. Não fique ansioso, não fique preocupado. O Senhor é por você, ele está guardando a sua entrada, a sua saída. Ele sabe de todas as coisas, ele planejou todas as coisas, ele formou você, ele conhece você antes de que você fosse formado no ventre materno.
Ele já escreveu e determinou todos os dias da sua vida. Ele formou você de uma maneira assombrosamente maravilhosa.